O anime começa introduzindo que o Lorde Demônio Taroxan tinha invadido Avalon há 3 anos, e até o momento 4 nações haviam sido dominadas e agora o Lorde Demônio tinha dominado metade do continente. Mas apesar disso, a humanidade não se deu por vencido, pois eles tinham Ruth, uma garota que tem a dádiva divina do herói. A cena corta e começamos a conhecer a vida do nosso protagonista, Red, que vivia em uma região que faz fronteira com Zoltan, sendo basicamente um lugar de difícil acesso, com costumes antigos e bastante pacífico, e para ele era o local perfeito para se viver. Red estava como de costume colhendo ervas medicinais para revender, porque seu sonho era abrir seu próprio apotecário e ter uma vida tranquila e sem qualquer aventura envolvida. Mas o problema era que nesse momento ele estava sem dinheiro para abrir sua farmácia. Ele acaba conversando com um garoto que estava ansioso para descobrir qual era a sua dádiva divina e desejava se tornar um ótimo carpinteiro para construir uma loja para o Red. Mas quando o garoto pergunta qual era a dádiva divina do Red, ele apenas se desvia do assunto. Naquele mundo todos recebiam a dádiva divina que era entregue pelo Todo-Poderoso, que concedia poderes para guiar e fortalecer as pessoas, como guerreiros, magos, além de outros bastante variados. Depois de mais um dia comum naquela cidade, Red começa a se lembrar do passado, onde um homem chamado Ares pediu para testar suas habilidades usando uma espada para cortar uma barreira mágica. Com isso, o homem chamado Ares revela que a dádiva divina do protagonista, que na época era chamada de Gideon, era a dádiva do guia, que basicamente é a capacidade de guiar e proteger a primeira etapa da jornada do herói, e sendo assim aquela habilidade o tornava tão formidável quanto um cavaleiro veterano. Mas nesse momento, o grupo em que ele estava, que era o grupo da Ruth, a heroína, não precisava mais dele, porque ele se tornou um peso morto em batalha e agora não era mais um aliado de verdade para eles. Ares diz que Ruth, a irmã do Red, jamais o mandaria sair, mas ele estava fazendo esse papel pelo bem do grupo, e assim o protagonista concordou com a ideia de ir embora deixando para trás seus equipamentos, mudando-se para Zoltan e o seu nome de Gideon para Red. No dia seguinte, Red recebe o pedido de um aventureiro chamado Albert para guiá-lo pelas montanhas por causa de um monstro que estava nas redondezas, mas o protagonista não queria se destacar e, portanto, recusa o pedido do aventureiro. Mas durante a noite, os pais daquele garoto, que seria carpinteiro chamado de Tanta, pedem a ajuda do Red para salvar a vida do seu filho, e por isso ele invade o território das montanhas para conseguir as ervas medicinais sem que a guilda saiba. No caminho, Red acaba encontrando o monstro que o grupo do Albert estava caçando e o mata com sua espada rapidamente, retornando para salvar a vida do Tanta. O pai do garoto insiste em dar uma recompensa para o protagonista por sua ajuda, e ele decide pedir ajuda para construir sua loja de ervas medicinais. A cena corta para 4 meses depois, onde uma loiraça chamada Hit vai para Zoltan e acaba escutando sobre Red, o que chama sua atenção. Após a celebração pela estreia da sua loja, Hit visita Red e o reconhece como o antigo Gideon, porque ambos já foram aliados no passado. Hit era uma princesa que se tornou aventureira. Ela explica que está em Zoltan porque estava prestes a assumir o trono no lugar do seu irmão mais novo, o herdeiro, mas decidiu sair de casa antes que sua família se dividisse, e agora está apenas curtindo sua liberdade. Ouvindo a história de como Red foi morar em Zoltan, ela fica surpresa com a justificativa, pois parecia apenas que estavam desmerecendo as habilidades dele ao banirem daquele jeito, mas Red já tinha aceitado isso. Ela e o Red se conhecia desde muito tempo atrás, porque ela tentou se mostrar na frente da Ruth, falando que o ducado da sua família não precisava da ajuda da heroína para se livrar do Lorde Demônio. Apesar disso, Hit e Red conversaram bastante e até trocaram informações sobre as ações do Lorde Demônio, até que finalmente os dois grupos puderam trabalhar juntos, apesar de Hit sempre agir como a tsundere para esconder seus sentimentos, o que na atualidade a deixava com vergonha só de lembrar. Na época, o plano de se unirem para enfrentar o exército do Lorde Demônio falhou, porque o mestre da Hit foi morto, mas Red aparece para salvar a vida dela, e assim ambos puderam lutar juntos para comprar tempo antes de Hit chegar, e matar o adversário sem qualquer dificuldade, graças à sua dádiva da heroína. Depois disso, Hit ficou com medo de lutar e perder mais pessoas que gostava como seu mestre, e as pessoas da guilda que morreram contra o exército do Lorde Demônio, mas Red motivou ela a continuar lutando pelo bem do seu povo, e assim conseguiram vencer contra o exército. No presente, Hit de repente queria começar a trabalhar no apotecário com Red, e insiste bastante, pois poderia ajudá-lo a cuidar dos clientes e a criar produtos para vender como poções. E os dois estavam claramente se aproximando cada vez mais, porque ambos visivelmente tinham um crush um pelo outro. Red acaba aceitando o pedido da Hit para trabalhar ali, apesar de não ter muito dinheiro para pagá-la, porque recém tinha acabado de abrir sua loja. Mas aquilo não era um problema, porque ela claramente apenas queria ficar mais perto dele do que qualquer outra coisa. E a verdadeira surpresa pro Red foi que Hit queria literalmente morar com ele, ao ponto de propor construir uma banheira e tudo mais. Em paralelo, vemos Ares apresentar o grupo do herói uma garota chamada Tisse, que tinha a dádiva divina do assassino, e que ele afirmava ser bem mais útil que o Gideon. E assim, depois das apresentações, Ruth logo manda ela seguir cada uma de suas ordens e não as do Ares, enquanto saíam em sua viagem atrás do Lorde Demônio. O primeiro dia da Hit na casa do Red já começa com ele acordando com a garota do lado da cama dele, e lógico que o Red não reclamou nem um pouco disso. Quando os dois saíram para comprar uma cama pra Hit, o povo já começa a fofocar que eles eram um casal, mas a Hit não se importava
incomodava nem um pouco, e comprou uma cama de casal para deixar bem claro na cara do Red as suas intenções. Hit fica surpresa porque o protagonista conhecia até a dádiva divina das pessoas ali na cidade, o que faz ele começar a refletir sobre como as dádivas até mais poderosas e incríveis eram dadas para pessoas de classe baixas e órfãos, sem discriminação, mas o sucesso dessas pessoas dependiam apenas de aumentar o nível de suas dádivas, e para isso precisavam lutar e matar alguém que tem uma dádiva, o que apenas estimulava a violência naquele mundo. Por falar em violência, Red acaba vendo Tanta apanhando para umas crianças e impede a briga ao perceber que o outro moleque estava usando uma habilidade para bater no Tanta, fazendo as crianças fugirem. Tanta e o outro garoto, chamado Al, estavam preocupados porque o moleque que bateu nele, chamado Ademir, do nada mudou de personalidade e ficou mais violento. Red explica que era normal porque as dádivas divinas poderiam mudar o comportamento das pessoas, podendo influenciar em seus gostos também. Al comenta que não queria ter uma dádiva porque tinha medo do que poderia acontecer com ele no futuro, mesmo tendo uma dádiva incrível do mestre das armas. Hit então consola ele, falando que era normal, o que faz Red lembrar que ela tem a dádiva divina de avistadora de espíritos, e fazia sentido ela não ter sido capaz de ficar no palácio porque a dádiva dela ansiava por liberdade, a fazendo viajar pelo mundo. Depois de consolarem as crianças, a dupla vai até um revendedor para ele aprovar o produto que eles estavam querendo vender, e escutam que eles foram na hora ruim porque o revendedor estava tendo problemas com outro produto que começou a ser vendido ilegalmente, o que prejudicou bastante as vendas, mas ainda assim ele vai passar pano para o produto dele só porque a Hit estava junto. Hit e Red se aproximaram bastante durante aquele dia, pois um sempre parecia ajudar o outro, e durante a noite Hit disse que o protagonista poderia misturar os pratos de comida dele com os remédios para fazer algo único, e Red fica surpreso porque realmente parecia uma boa ideia. Assim eles começaram a vender biscoitos que tinham o mesmo efeito que os remédios, porém com sabor doce. Eles venderam tudo rapidamente, o que deixa os dois super felizes, principalmente Red, que não se arrependeu nem um pouco por ter deixado a Hit começar a trabalhar naquela loja. Em paralelo, o grupo do herói estava com problemas, porque Ares foi incompetente e fez eles perderem tempo no deserto procurando por informações, o que faz Dana querer sair para procurar por Gideon. Ouvindo isso, Hit permite que Dana saia em busca de Gideon, e o resto do grupo do herói acreditava que talvez Ares tivesse matado Gideon para se livrar dele, pois na verdade Gideon nunca foi um fardo para o grupo, mas sim um ótimo guerreiro. Enquanto isso, o povo de Zoltan, especialmente os aventureiros, ficam sempre em choque ao saber que Hit, a maior heroína de Zoltan, estava morando e trabalhando com Zé Ninguém como Red, obviamente pensando coisas erradas sobre eles. Hit menciona que estava com vontade de tomar hidromel e decide sair para comprar, e quando Red fica sozinho, Albert aparece para começar a zombar dele, enquanto perguntava se ele tinha sido responsável por matar o monstro que estava nas montanhas no outro dia. Red disfarça falando que todos sabiam que foi o próprio Albert quem matou aquele monstro, mas o aventureiro insiste porque sabia que o monstro foi morto por uma espada de bronze, tipo a do protagonista, e saca sua espada contra ele. Nesse momento, Hit aparece para defender Red, e ela tava com tanta raiva que ficou prestes a matar o cara se o próprio Red não tivesse intervido, explicando que o Albert havia vindo para convidar ele para o seu grupo de aventureiros. Hit expulsa Albert dali pistolaço da vida, e durante a noite a dupla bebe junto o hidromel, com Red convidando Hit para que os dois pudessem ir até a sauna favorita dele em outro dia. Mas apesar de tudo, Red não esperava que a ideia de ir pra sauna se tornasse numa competição de resistência ao calor, e nisso os dois amigos do Red começaram a discutir um com o outro, o que fez o protagonista perceber que eles não aguentavam mais ficar ali, e logo um deles acaba desmaiando devido ao calor. Depois dessa bagunça, eles todos escutam de Zef, o dono da sauna, que as coisas ali estavam ruins, porque uma outra sauna mais moderna abriu e ele estava preocupado que poderia acabar fechando o lugar, mas eles não queriam que Zef fechasse e começaram a discutir para ver se poderiam fazer algo para ajudá-lo. Enquanto conversavam, Red percebe que poderiam fazer vapoterapia e mostra a ideia pro Zef, além de que eles poderiam usar ervas para colocar na sauna e assim atrair mais pessoas. Zef convida eles para ficarem de graça na sauna e mesmo todo envergonhado, Red acaba aceitando ficar com Hit e Nao, a mãe de Tanta. Nao fica rindo de como os dois ficavam agindo como adolescentes na puberdade. As duas começam a elogiar ele até o ponto do cara simplesmente desmaiar na sauna também. No caminho para casa, Hit revela que a razão dela querer ter bebido hidromel com ele antes era porque na sua terra natal, quando alguém se casava, era comum o casal ficar um mês de folga bebendo hidromel e ficando sempre juntos, deixando bem claro seus sentimentos por ele. Em paralelo, novamente vemos o grupo da heroína viajando e tendo problemas para encontrar o Lorde Demônio, com Theodora conversando com Tisse sobre como no passado, quando Gideon estava com eles, o grupo era mais competente e agora eles até perderam a confiança no outro. Em outro dia, do nada um grupo de homens aparece querendo conversar com Hit, mas Red os manda esperar até que a loja abrisse. Enquanto Hit sai para recusar o pedido daquele grupo, um cara da guilda dos ladrões oferece uma moeda élfica em troca do Red dar um fora na Hit, mas Red se nega, falando que Hit era insubstituível. Enquanto isso, Hit também negou de todo jeito as ofertas daquele grupo, porque ela não era mais uma aventureira e queria apenas continuar perto do Red, e o protagonista escuta isso antes de dar um bracelete de presente para ela. Em outro lugar, o dono da guilda dos ladrões fecha negócio com um homem chamado
chamado Dir para resolver o caso da Hit, porque nem eles nem a guilda dos aventureiros queria que ela deixasse de ser uma aventureira, e falaram com Dir porque ele sabia a fraqueza dela, enquanto que nesse momento Hit percebe que estava bastante feliz com Red e se lembra de como eles viajaram juntos no passado, com ela ficando com ciúmes de uma elfa chamada Yarandrala, que sempre ficava agarrada com ele, e ela também fazia parte do grupo do herói no passado. Yarandrala percebe que Hit na verdade gostava de Gideon, e convida ela para tomar um banho no rio enquanto conversavam sobre isso. A elfa já começa falando que eles dois dariam um bom casal, mas para isso ela precisaria parar de agir como tsundere e expressar seus sentimentos de um jeito mais direto. Yarandrala explica que não tinha sentimentos por Gideon porque ele era apenas um amigo, e elfos como ela viviam muito mais tempo que os humanos, e ela aprendeu a lição no passado de nunca mais se apaixonar por um humano. Depois daquela pequena aventura ao lado do grupo da heroína, ela se separou deles porque precisava retornar para sua terra natal e ao mesmo tempo pensava que não devia atrapalhar a jornada do Gideon e da Ruth, mas agora ela estava bastante feliz por estar com ele. Hit sai para fazer a entrega da loja e se encontra com Dir, que dizia saber que ela era uma princesa e manda ela voltar a ser um aventureiro ou contaria a sua terra natal que ela estava vivendo agora com Red, mas Hit não se importava nem um pouco com isso porque queria apenas continuar tendo aquela vida pacífica. Em paralelo, vemos que Ruth tem saudades do seu irmão e ela se lembra do Ares contando a ela que Gideon saiu do grupo por vontade própria, e na hora Ruth pensa que ele fez algo contra seu irmão e já mete um golpe e não sabe o que faz ele virar uma pocinha de sangue, mas revive ele na mesma hora por perceber que agiu por impulso. Ainda assim Ruth sentia falta do seu irmão porque ele era a única coisa que preenchia sua vida vazia de heroína. Em outro dia comum, Red estava conversando com o Dr. Newman quando do nada um cara desmaiou devido a uma overdose causada por um narcótico, aquele que o revendedor disse estar sendo vendido ilegalmente. Newman diz que eles deveriam se preparar para ajudar as pessoas porque vários casos poderiam começar a ocorrer na cidade. Red volta para casa e conta para Hit o que aconteceu, mas meio que os dois não queriam se envolver na treta e sai para fazer um churrasco perto do rio. Assim os dois se aproximaram ainda mais, agora que ambos sabiam que gostavam do outro. Red até zomba da Hit porque ela tá tímida agora, quando no começo tava sendo tão direta com ele, o que faz ela agir ainda mais direta e os dois dão o primeiro beijo do casal. Enquanto isso, o grupo do herói finalmente para em um local onde supostamente está a arma que eles estavam procurando. Enquanto Tice estava pegando água, Ruth aparece e as duas começam a conversar. Ruth revela que a dádiva do herói lhe dava resistência a diversas coisas, então ela não precisava dormir, não se sentia cansada, também não precisava comer ou beber e nunca sentia calor ou frio. Basicamente, a dádiva do herói a tornava como um ser sem emoções ou sensações, a tornando um humano criado unicamente para ser heroína e acabar com o Lorde Demônio, e justamente por ser heroína não poderia ir atrás do seu irmão mesmo querendo muito. Voltando pro Red pra Hit, do nada um cara ferido aparece na loja deles e Hit sai correndo para ver o que estava acontecendo na cidade, percebendo que um dos homens do grupo do Albert do nada começou a atacar os moradores. Na verdade, todo o grupo do Albert estava fora de controle, mas antes que a Hit pudesse vencê-los, o próprio Albert os mata com suas flechas. Hit volta para casa para contar pro Red o que aconteceu e eles discutem que provavelmente aquilo era culpa daquele narcótico que estava sendo vendido ilegalmente. Posteriormente, uma garota do grupo do Albert vai pedir desculpas para Hit, explicando que o grupo dela se revoltou com Albert porque ele sempre reclamava que eles eram incompetentes, e agora ele estava aceitando mais trabalho na guilda do que o normal, o que fazia sentido pro Red porque o Albert tem a dádiva do campeão, o que faz ele sempre querer estar no topo e na frente de todos. Em paralelo, Dana se encontra com um homem chamado Bui que queria se unir a ele na busca por Gideon, porque ele também o estava procurando. Em casa, quando a tempestade começa, Red se lembra da Ruth quando ainda eram crianças, e naquela época ela também não tinha medo de nada, mas mesmo assim eles sempre ficaram juntos e ele era a única coisa que fazia ela sorrir. No meio de suas lembranças, de repente alguém bate na porta, e Red fica em choque ao ver que era o Dr. Newman com um Al cheio de sangue em suas costas. Depois de encontrarem o Dr. Newman carregando o Al em suas costas, Red e Hit colocaram ele na cama para descansar, e do nada o garoto despertou, falando que Ademir foi até sua casa e atacou seus pais, carregando o machado. Quando vão até a casa dele, percebem que os pais de Al estavam vivos, apesar de um pouco feridos, mas esses acontecimentos fez com que as pessoas começassem a reclamar com a guarda da cidade. Desde então, Al começou a treinar esgrima com Hit para poder ficar um pouco mais forte, até que os pais de Tantan chegam falando que os guardas levaram seu filho com eles sem dar nenhuma explicação, o que faz Red e Hit irem atrás de descobrir o que estava acontecendo, indo falar com o capitão da guarda. O cara explica que levaram o moleque para fazer um interrogatório, porque desconfiavam que Al estivesse mentindo ou confuso sobre o que viu naquela noite, e talvez outra pessoa da cidade tivesse sido responsável pelo ataque. Tantan concorda e até comenta que em outro dia Ademir se desculpou com ele porque sua dádiva do arroaceiro estava fazendo agir de forma diferente, mas ele queria mudar para poder entrar na guarda e proteger os moradores da cidade. O capitão da guarda começa a pedir ajuda do Red e da Hit sobre a situação depois de saber o que estava vendo, mas nisso o protagonista comenta a possibilidade do Ademir ter usado aquele narcótico que estava circulando no mercado negro, porque aquele caso estava se assemelhando bastante a outros casos que aconteceram no passado. O capitão fica revoltado porque obviamente seu filho nunca
usaria aquilo, mas depois comenta que não havia como saberem porque ainda não tinham o diagnóstico disso, mas poderia haver a chance daquele narcótico ter a capacidade de dar uma outra dádiva para uma pessoa. Enquanto Red retornou para casa para poder treinar com Al e passar um tempo, Hit estava procurando informações na cidade sobre aquele caso. Ela acaba precisando lutar com um grupo de homens, mas logo Dana aparece para ajudá-la. Ele conta como veio para aquela cidade encontrar Gideon e levá-lo de volta para o grupo da heroína, mas acabou percebendo que ele estava tendo uma vida boa ali, então desistiria da ideia de levá-lo de volta. Ainda assim, percebeu que aquela cidade estava tendo problemas, porque havia até mesmo o demônio inferior entre os homens. E assim, Hit conta sobre o tráfico de drogas na cidade. No outro dia, Hit, Red e Al vão até o ferreiro para conseguir uma espada pro garoto, porque a arma que ele ganhou antes de um cara nada suspeito era na verdade feita com um dispositivo de rastreamento. E nesse meio tempo, o protagonista percebe que os moradores da cidade estavam querendo se revoltar contra a guarda também. Em paralelo, o grupo da heroína encontra um demônio colossal enquanto procurava pela arma do antigo rei demônio, o que normalmente não deveria acontecer, mas ao invés de uma arma, eles encontraram um dirigível dentro daquele local e usam ele para se locomover. Em outro momento do dia, Hit se disfarçou de Al na cidade usando aquela espada com rastreador para encontrar os homens que queriam sequestrá-lo, mas eles estavam um passo à frente. A guarda realmente estava trabalhando com esses caras e assim eles conseguiram levar Al até a guilda dos ladrões, que disse que queria que o Al se tornasse o herói da cidade. E o cara começa a falar sobre como ele foi responsável por espalhar aquela droga no mercado e que dava às pessoas que usavam a dádiva do demônio, sendo feita a partir do coração de 50 demônios machados. A verdade é que o dono da guilda dos ladrões apenas queria vender essa droga porque dava uma dádiva útil para as pessoas e não as forçava a ter uma vida que não desejavam, e para chegar no objetivo final usaria as duas crianças para este fim. Na cidade, o dono da guilda dos ladrões, chamado Big Hawk, chega pro povo e manda o maior discurso moralista para acusar a guarda e o filho do capitão por atacarem a família do Al. O cara usa até 2 guardas para justificar que estavam falando a verdade e estiveram passando pano para as ações do filho do capitão, e devido a isso decidiram fazer uma revolução, mandando Al se vingar pela sua família, matando Ademir, mas Al se recusa a fazer isso, soltando outro garoto, fazendo assim os caras quererem partir para cima das crianças. Mas um dos homens ali era Red disfarçado e com isso ele consegue fugir, salvando a vida de Al e Ademir, mas ainda assim eles precisavam terminar aquele caos todo, então ele pede pro Bui ficar com os garotos enquanto ele vai encarar o Albert e o Big Hawk. No meio da porradaria descobrimos que na verdade um demônio possuía o corpo do Big Hawk, em troca de cumprir o seu desejo, que era se tornar o rei daquela cidade. Enquanto isso, Albert estava ajudando o Big Hawk porque apenas queria se tornar um herói, e agora teoricamente estaria lutando ao lado do povo, porque seu objetivo era tornar aquela cidade um poder militar para lutar ao lado da grande heroína Ruth. Albert oferece a chance pro Red se juntar a ele ao perceber que ele é tão forte quanto ele, mas o protagonista se recusa porque apenas queria viver ao lado da Hit e ser um apotecário. Nesse momento, Albert ataca o protagonista, mas Red corta o braço dele sem nem hesitar, e a guarda municipal aparece para prendê-los. Enquanto isso, Al e Ademir contam para as pessoas da cidade que eles eram amigos, e Ademir não fez nada, contando tudo o que aconteceu de verdade para o povo, e eles decidem perdoar o moleque também por suas ações. No fim, tudo acabou dando certo e a situação parece ter sido resolvida. Na prisão, Big Hawk acaba revogando seu contato com Belial, e o cara se torna completamente em demônio. Quando Bui, que na verdade era Shin Sandan, tenta matá-lo, mas Belial foge e vai até Albert, falando que queria ajudá-la a cumprir seu desejo, fazendo os dois fecharem um contrato e escaparem da prisão. Depois dessa situação, Al finalmente decidiu se tornar um aventureiro e começou com um grupo de aventureiros pequenos. E curiosamente, Belial e Albert acabaram posteriormente se encontrando com Ruth, a heroína. No dia seguinte, Ares fica chocado porque o dirigível dele sumiu, mas Theodora diz que a heroína e Tisse foram sozinhas resolver alguma coisa e eles deveriam confiar nelas se fosse o caso. Porém, Theodora fica surpresa ao ver que na verdade Ruth deixou para trás seu medalhão de heroína. Descobrimos então que Belial contou à heroína sobre um fabricante de medicamentos que poderia salvar sua vida, no sentido de que ela poderia se livrar da sua dádiva de heroína temporariamente, e por isso queria ir para Zolta encontrar o fabricante daquela droga para poder conseguir um medicamento constante daquele, escondendo que na verdade era heroína. Na cidade de Zolta, Red e Hit começaram a vender aquecedores de mãos, e se reinventaram porque as vendas estavam ruins no inverno, e de brinde até tem os momentos de casal super fofos no meio da cidade. Enfim, curiosamente, tanto Red quanto Ruth estavam no mesmo local, mas ainda assim não tinham se encontrado porque ambos estavam em áreas de travessia e até passaram pela mesma ponte, mas em horários diferentes e fazendo coisas diferentes. Mas à noite, quando Red para beber em um local, Tisse também aparece para comer e os dois acabam se conhecendo, percebendo também um ao outro que eles eram profissionais apesar de não dizerem em voz alta. Depois dessa noite, Tisse conta para Ruth sobre um jovem que poderia reconhecê-las como perigosas, então elas precisariam agir por baixo dos panos para evitarem serem reconhecidas. Foi numa dessas que as duas decidiram ir à prisão para falar com Godwin, porque queriam mais daquela droga que ele criou antes. As duas tiram ele da prisão e ficam com ele na hospedaria. Ruth diz que queria curar os ferimentos do cara, mas não usando seus poderes de heroína, porque ele poderia descobrir sua verdadeira identidade. Então, decidem ir procurar por um apotecário para resolver aquelas questões. E claro que os dois acabam se encontrando dentro da loja,
sentando todos ali para poderem conversar. Tice conta que entrou no grupo do herói depois que Gideon saiu e agora estava viajando junto com a heroína. Red conta a verdade do que Ares fez para sua irmã, e ela não via problema algum nisso desde que ele retornasse para o grupo porque eles precisavam dele, mas ele recusa porque queria ficar em Zolta, o que apenas faz Ruth decidir ficar ali e morar com ele também. Nessa hora Hit chega e fica todo em choque a ver a situação ali dentro, e o clima fica bem tenso entre eles, com Red se recusando mais uma vez a viajar, deixando Hit tranquila quanto a abandonar aquela vida deles. Então Ruth fala que viveria com eles também, mas acaba deixando a casa porque precisava fazer algumas coisas, e ainda estava hospedada em uma hospedaria. No caminho, de repente ela sente uma grande dor e percebe que não deveria ter dito que ficaria em Zoltan, porque sua dádiva da heroína estava relutando cruelmente contra ela. Então ela começa a se entupir daquela droga para enfraquecer seus poderes. Enquanto isso, Red e Hit discutem sobre o caso de precisarem abandonar aquela vida pelo bem do mundo, pois não poderiam apenas deixar o Rei Demônio ficar livre por aí, e decidem que conversariam em outro momento, com mais calma e com Ruth sobre a situação. Na hospedaria, Tice conta para a heroína sobre como Godwyn não poderia ficar tanto tempo preso, porque precisaria de um local ideal para trabalhar na droga, e assim Ruth começa a buscar por mais daquele medicamento durante uma semana para poder consegui-lo. Ela comenta que ouviu falar de uma antiga ruína élfica na montanha onde estava o dirigível delas, que poderia ser um ótimo esconderijo para poderem conseguir o objetivo de Ruth. Em paralelo, Shinsandan também estava planejando ir para as ruínas élficas para poder cumprir com seu objetivo, o que obviamente faria os personagens se reencontrarem no futuro. Na cidade, enquanto Ruth e Red passavam um tempo agradável juntos, lado a lado como irmãos, Ares, Theodore e Albert estavam rumando em direção aonde a heroína havia ido em um barco. Na casa do Red, as garotas decidem tomar um banho juntas, e surpreendentemente, Ruth e Hit começam a falar pacificamente sobre Red, e nisso temos um flashback sobre como Red sempre foi a mesma pessoa desde criança e protegeu sua irmã mais nova de tudo, sendo a mesma pessoa confiável de sempre. A conversa delas leva Ruth a chorar enquanto mostrava seu lado mais fraco ao invés da sempre forte heroína, e faz elas todas se aproximarem um pouco mais. Depois desse momento, Tice decide conversar com o protagonista sobre como Ruth estava usando aquela droga para enfraquecer sua dádiva, mas Ed estava mais preocupado com o fato de que sua irmã poderia acabar ficando viciada naquilo mesmo que tivesse a dádiva do herói. Afinal, a dádiva poderia enfraquecer ao ponto de não resistir ao vício. Tice também conta sobre como colocar o Godwyn preso nas ruínas élficas e pretendiam conversar com ele sobre a situação. Então todos se separam para poderem se preparar para a viagem. Red vai até a cidade e acaba se encontrando com Dana. Então os dois se sentam para comer e conversar sobre a situação do grupo de heroína, enquanto Albert e Theodore estavam por perto apenas ouvindo e usando magia para não serem percebidos. Red conta para o seu amigo sobre como sua irmã na verdade sofria bastante por causa da sua dádiva de heroína, o que faz Dana querer se unir a eles para ajudar Ruth também. Após isso, Dana aparece para conversar com Ares e conta tudo sobre o que aconteceu com Red, deixando o cara revoltado porque além do protagonistinha ser bastante sortudo no grupo de heroína, ainda teve a proeza de ter uma vida tranquila e namorar uma pessoa da nobreza. Ares decide ir até a loja dele para poder fazer o maior caos e dizer a ele para assumir da vida de heroína de uma vez. A verdade era que aquele não era Dana, porque o verdadeiro ainda estava com Red, mas aquele Dana falso leva Ares para a loja do Red, e Ares destrói tudo ali dentro, incluindo a cama de casal do protagonista. No caminho, Dana conta como acabou perdendo sua mão para quem provavelmente era Shinsandan, que assumiu a forma de um aventureiro, o demônio Azura que lutaram no passado em Longevia. Red fica surpreso que ele estivesse vivo, porque antes Ruth tinha perfurado seu coração, mas Dana disse que estava tudo bem, porque poderiam resolver aquilo posteriormente caso fosse necessário. Nesse momento, Red corre para contar o que descobriu sobre Shinsandan para Hit e Tice, que decidem ir enfrentá-lo juntos. Ele também corre para as ruínas élficas, onde sua irmã deveria estar se encontrando com Godwyn. Nisso ele acaba se reencontrando com Ruth e os dois discutem sobre a droga que ele estava usando, com Red revelando que na verdade sempre esteve procurando por uma forma de restringir a dádiva dela também, mas até aquele dia apenas foi capaz de criar um medicamento tóxico e que não funcionava na dádiva dela. Na verdade, Red sempre quis proteger sua irmã, porque acima de uma heroína, ela era obviamente sua irmã mais nova e era muito importante para ele. Não demora muito para Hit e Tice chegarem, e conversando, Ruth revela que dentro dela nasceu uma dádiva sem nome que deixa até mesmo Godwyn chocado, porque isso deveria ser impossível, mas ainda assim era um alívio que aquela dádiva não gerasse nada como impulsos assassinos ou coisas semelhantes. No caminho para fora da ruína, Red e Hit acaba se reencontrando com Ares, e a heroína recusa voltar a fazer parte do mesmo grupo que ele, não querendo mais ser heroína e salvar o mundo. Ares fica com raiva e acerta Red, o que faz Ruth acertar Ares com a espada apesar de não matá-lo. Deixando para trás, Ares ainda estava com raiva quando Shinsandan aparece em sua forma de aventureiro e se apresentando como Bui, querendo ajudá-lo a se curar, mas Ares faz isso sozinho. Eles decidem trabalhar juntos, cada um com suas razões para enfrentar Red e os demais. Os dois seguem dentro das ruínas para encontrar a arma do primeiro herói, porque Ares ainda queria estar ao lado e trabalhar apenas com a heroína. Red conta tudo o que aconteceu ao resto do grupo, decidindo ir atrás de Ares e Shinsandan. Ao mesmo tempo, Dana e os outros membros do grupo da heroína aparecem. Dana chega bem a tempo de impedir Ares e Shinsandan de pegarem a espada do primeiro herói, e começam a lutar. O demônio retorna à sua forma
forma original e começa a sair na porrada com Dana. Mas esse aventureiro é tão incrível que quebra todas as espadas do demônio, até que Shinsandan consegue perfurar Dana com o pé e vencê-lo. Os dois então seguem até o fim da sala e Ares fica chocado porque deveria haver apenas uma espada sagrada matadora de demônios, mas Shinsandan explica que nenhuma delas era verdadeira e até mesmo a da própria Ruth era uma réplica daquela usada pelo primeiro herói. Ainda assim, o que as diferenciava era que Ruth tinha a alma do primeiro herói, e por isso era assim tão poderosa. E para que fizessem Ruth retornar ao seu caminho de heroína, precisavam dar a ela uma das Vingadoras Sagradas, que era uma daquelas espadas ali, porque poderia amplificar o poder da dádiva dela e restaurar os impulsos que a dádiva do demônio enfraqueceu. E obviamente teriam que se livrar do motivo pelo qual ela deixou de ser uma heroína, que no caso era o Red. Nisso os dois começam a lutar contra o grupo de Red, enquanto Albert e Theodora aparecem para tentarem salvar a vida de Dana, que estava quase morto no chão. No meio da batalha, Theodora aparece para enfrentar Ruth, e fala que ela deveria se sacrificar ou voltar a ser heroína, porque acreditava que as dádivas eram as pessoas. Mas It nega, porque as dádivas eram apenas parte das pessoas e não elas por completo, algo que o próprio Shinsandan concordava, porque o Todo-Poderoso que dava a eles aqueles poderes era muito burro de forçar as pessoas a terem suas habilidades se as próprias pessoas não queriam seguir seus ideais. No meio da batalha, Red vai salvar Hit depois que Ares destruiu o elevador que eles estavam, mandando eles caírem para o subterrâneo, deixando Ruth cheia de raiva porque a vida do seu irmão estava em perigo. Apesar de estarem caindo no elevador, Dana salva a vida dos dois, o que deixa Ares ainda mais cheio de raiva porque o protagonista não morria de vez. Nisso, Red chega e já arranca as duas mãos e rasga o corpo do sábio sem nem hesitar, com o cara ainda resmungando à beira da morte porque era sempre Red o privilegiado, mesmo ele sempre querendo servir a heroína e nada mais além disso. Enquanto isso, Ruth e Shinsandan continuavam lutando, mas depois de derrotar o demônio, acaba que a heroína pega a réplica da espada do herói e retorna para o grupo do Red, apenas para atacá-lo sem nem pensar direito, mas antes do golpe acertar seu irmão, Tisse pula na frente para proteger o protagonista, tentando fazer Ruth acordar e perceber que estava tentando ferir a pessoa mais importante para ela. Red e Ruth começam a lutar, mas logo o protagonista consegue tirar a espada das mãos da heroína e fazê-la despertar do seu transe, a fazendo chorar ao perceber o que tinha feito. Hit fica preocupada porque não estava conseguindo curar Tisse com seus poderes, e nem Ruth estava conseguindo com suas habilidades da heroína, o que deixa ela desesperada porque justamente quando mais precisou de seus poderes, eles não funcionaram. Theodora então faz esse trabalho de curar Tisse, e discutindo com Ruth, elas acabam chegando a uma conclusão de que poderiam fazer aquilo que quiserem, e não aquilo que a dádiva as forçavam a fazer. A vida de Red e Hit retornaram ao normal, agora com Ruth e Tisse ao lado deles, e Ruth estava até feliz porque sua dádiva agora permitia ela sentir frio, e também podia saber como era ficar resfriada. A nova dádiva da Ruth assumiu o nome de Nova Verdade, basicamente usada para controlar outras dádivas e que ela estava usando agora para conter a dádiva do herói. Depois do grupo principal irem prestar suas condolências à morte de Ares, eles ficam discutindo sobre como Shinsandan poderia ter sido capaz de usar as espadas que eram réplicas do primeiro herói, e nessa hora Red teoriza que o criador das dádivas divinas deveria ter mudado o significado de herói, assim como Ruth mudou o significado de herói nos dias de hoje. No fim, Red e Hit se aproximaram ainda mais como um casal, bem mais se é que vocês me entendem. Ruth consegue viver a vida que sempre quis ao lado do irmão e apenas fazendo o que queria, e as coisas voltaram a ficar bastante pacíficas em Zolta. Curiosamente, Goldwyn estava livre apesar de ser um bandido foragido, e ele acaba até mesmo se encontrando com Yarandrala, que estava ansiosa para rever Red e Hit futuramente. E assim finalizamos a primeira temporada do anime Shino Nakama. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!